Saudações a todos, eu sou Anubis e já de cara aqui eu digo para vocês que este vídeo não é sobre o filme do Michael. Se vocês quiserem, eu já fiz 2 resenhas do filme no meu canal de cinema, que eu vou deixar inclusive o link aqui. Você pode assistir lá posteriormente. E também eu assisti um breve documentário também muito interessante sobre o Michael, que foi consequência da curiosidade depois de ter visto o filme, que eu vou também deixar aqui embaixo no link para você. Eu vou depurar o que eu pude abstrair de tudo isso e compartilhar agora aqui com vocês. Então vamos nessa. Bem, eu esperei de propósito este filme do Michael Jackson passar o período. Eu não sei, não lembro quando o filme estreou. Sei que eu vi muita gente falando, então lembrei que estava em cartaz. Só que eu de propósito esperei esse filme passar o máximo de tempo possível para que assim os cinemas se esvaziassem e o filme tivesse ali quase no finalzinho para sair de cartaz. O problema é que o filme virou um fenômeno e as pessoas continuam indo pro cinema e continuam reassistindo e tal. E eu fiz isso porque, de propósito, tá cada vez mais um saco ir pro cinema. Eu não sei como foi a sua experiência vendo o filme, se você viu ou não viu, enfim. O problema é que a experiência cinematográfica tá um porre porque o público tá um saco. Eu assisti num cinema que era relativamente pequeno. Pessoas falam, pessoas brigando por causa de assento, pessoa comentando com outro em voz alta, pessoa mexendo no celular na tua frente, ali na cadeira de baixo. Enfim, um saco. Isso me faz entender por que o cinema tá caindo tanto assim em termos de bilheteria, né? Não é só uma questão de streaming, né? É uma questão que é um fenômeno social. A gente vive uma geração mongoloide que não consegue calar a boca um minuto, não consegue fazer qualquer coisa sem postar um story no Instagram, enfim, um saco. Enfim, mas ontem eu levei minha mãe pro cinema. Eu assisti o filme dublado por causa dela. E foi até interessante, assim, não tenha sido um grande problema. Mas depois de sair do cinema eu percebi que isso é um filme mais família mesmo. Esse filme tem aquela pegada do mesmo filme do Bohemian Rhapsody, do Queen lá, do Freddie Mercury e tal. Ele é um filme que tem uma proposta, pegar um ícone pop, humanizá-lo e expressar em momentos distintos a música que fez aquele personagem se tornar um ícone, na mesma pegada do Bohemian Rhapsody. Eu acho, inclusive, que é a mesma mesmo estúdio, né, Universal, não tenho certeza. O ponto é que, enfim, é muito... Eu gostei do filme. Muito crítico meteu o pau em cima, criticando bastante o filme. E eles criticaram porque eles queriam ver um Michael Jackson assim mais palatável aos interesses dele. Eu detesto crítico de cinema, eu acho uma classe elitista, snob, enfim. Cada vez mais o público tá indo num sentido e cada vez mais os críticos estão em outro. De forma assim, o filme ele não é uma obra-prima, ele não é um filme que vai mudar a sua vida, mas ele é um bom entretenimento. Ele humaniza o Michael Jackson, ele mostra uma faceta do Michael que a maioria das pessoas talvez não saibam que existiu. Eu me surpreendi também com o fato de que o filme vai ter uma suposta continuação, né? Então, assim, foi curioso nesse aspecto, porque eu até brinquei no meu vídeo que eu faço a resenha do filme de que se esse filme for o Michael, o próximo vai ser o Jackson. Enfim, esse filme, ele é feito para o grande público, ele é muito palatável, ele é muito acessível. Eu me surpreendi em muitos aspectos porque eu esperava menos. Pra quem não sabe, o ator que faz o Michael no filme, ele é o sobrinho do Michael Jackson, né? E teve momentos que eu achei muito convincente ele como Michael Jackson, alguns momentos nem tanto, mas a coreografia, a parte musical, assim, tá impecável. Chega a ser assustador algumas vezes você olha assim, esse caramba, o cara realmente fez um bom trabalho. Mas enfim, esse vídeo não é sobre crítica de cinema. Esse vídeo aqui é porque depois de assistir o filme, depois de fazer a resenha, depois de ver este documentário aqui que eu vou deixar abaixo, o documentário é da Brasil Paralelo. Eu sei que pode ter muita gente que tem ressalvas quanto a essa produtora, mas este documentário específico está muito bem, porque ele não critica o Michael. Ele tenta novamente também humanizar o Michael, provando aquilo que eu tive a impressão no filme e me confirmou vendo
este documentário. Por quê? Eu percebi no filme e no documentário que, assim, você nota no filme que o Michael, ele foi o irmão que mais se destacou dos Jackson 5 exatamente porque era talvez o único ele que tivesse genuíno talento musical. O ponto é que o Michael, assim, ele é uma pessoa que foi muito punida na vida, ele foi muito podado, ele é muito complexado, isso fica muito evidente no filme e no documentário, né? Ele é um cara que talvez, apesar de todo esse talento musical, ele adquiriu meio que uma personalidade obsessiva. Ele era todo, aquelas danças dele não eram só incríveis em termos técnicos. Ele era incrível porque era reflexo do quanto ele ensaiava, o quanto obsessivo ele era. A afinação dele, enfim, todos os elementos musicais e de dança que você tinha ali era reflexo de uma personalidade compulsiva, de alguém que tinha uma verdadeira obsessão por aquilo. E ele foi tão sublime e único em tudo que ele fez que ele se destacou ao ponto de se tornar o tal do rei do pop. E hoje você pega artistas, sei lá, como a Lady Gaga, e você olha para ela e talvez ela não fosse possível ser o Michael Jackson. Todas aquelas danças que ela faz, aquela cenografia, tudo aquilo ali é um mero eco do que o Michael Jackson fez antes dela. E é por isso que ele é o rei do pop. E, enfim, todo artista que ganhou uma projeção muito grande assim no pop meio que nadou na onda do Michael Jackson, entende? Você pode gostar ou não gostar dele, mas o homem era incrível, afinadíssimo, enfim, tinha uma imensa autenticidade e personalidade musical que fez dele ser único. É por isso que até hoje ele é cultuado. E o ponto do Michael Jackson é que, novamente, por trás de toda esta aparência, dessa suntuosidade do sucesso do rei do pop, existia uma pessoa doente e fragilizada por trás de tudo aquilo. Ele era alguém que o filme deixa muito evidente, o documentário reforça isso, de que ele talvez só tenha se tornado essa pessoa por causa do pai abusivo que ele teve. O filme, eu deixo isso aberto na minha crítica, porque o filme, o pai dele é meio que o vilão, mas ao mesmo tempo é o anti-herói, porque o pai dele era um boxeador frustrado, que depois teve que virar um operário em uma região pobre dos Estados Unidos, e por causa disso, em função dos vários filhos que ele teve, ele decidiu que os filhos dele teriam o sucesso que ele não teve. O ponto isso é que isso transcendeu o limite do razoável, porque ele forjou ali uma banda, um projeto musical, tocou isso com mão de ferro, e talvez o Michael Jackson e os Jackson 5 só se tornaram o que se tornaram por causa dele. Então, ao mesmo tempo que ele era um pai escroto, abusivo, enfim, traumatizou o filho, e, enfim, muito cruel tudo que ele fez, ele também, com toda essa rigidez, essa disciplina, foi o que possibilitou ele, os Jackson 5 e o Michael, atingir o nível de excelência que possibilitou o sucesso que eles tiveram. Então é aquela coisa das duas faces da mesma moeda, né? Enfim, só o Michael Jackson para ter uma opinião disso, né? Mas talvez nem ele fosse capaz de mensurar o efeito que isso causou, né? O fato de ter um pai assim, se foi bom, se foi ruim, enfim, certamente na opinião dele foi porque ele que sofreu na pele tudo isso. Mas ele que também gozou o auge da prosperidade, da fama e do sucesso, possibilitado exatamente por... Sabe, se mesmo se ele tivesse nascido com todo esse talento musical, será que se ele fosse filho de outra pessoa em outro contexto, ele teria a fama, o sucesso que ele teve? Ninguém é capaz de responder isso, né? Mas enfim, o meu ponto aqui é exatamente esta reflexão que eu tive depois de ver o filme e ver este documentário, que é o seguinte: o Michael Jackson, até que ponto existe o talento, né? E até que ponto existe a disciplina, a obsessão que vai pegar esse talento e transformar em uma coisa realmente genuína, uma coisa de valor, né? Fica a questão que nunca ninguém vai ser capaz de responder, né? Mas eu achei bem interessante o documentário e o filme, porque eles se complementam. Recomendo fortemente que você assista o filme e depois assista esse documentário, porque um meio que complementa as lacunas do outro, né? Vou deixar os links aqui na descrição. E eu fiz esse vídeo exatamente para refletir aqui com vocês algo mais no âmbito musical, né? Porque este canal é exclusivamente para falar de música. Eu não quero dar os detalhes nem do documentário nem do filme, mas realmente é incrível. Assim, o Michael Jackson,
eu lembro que eu saí do cinema, assim, querendo dançar, porque, de fato, assim, é uma música muito... Não tem ninguém que chegou a fazer algo próximo ao que o Michael Jackson fez, entende? A gente vive uma era de mediocridade musical, onde muita gente vive de copiar o outro, ser uma sombra do outro, enfim. É por isso que essas pessoas nunca vão atingir o platô que o Michael conseguiu atingir, né? Então era essa reflexão que eu tinha para trazer para vocês aí, e essa recomendação de que vocês assistam um filme e também assistam um documentário, porque é bem interessante. Novamente, o documentário não faz uma crítica a ele, na verdade humaniza ele talvez mais que o filme, embora o filme evidentemente seja uma dramaturgia, e o documentário só pega dados ali, principalmente relacionados às polêmicas que ele sofreu aí, das falsas acusações de abuso, enfim, toda uma história. Mas no final chega a ser triste, porque o Michael, em função de todos esses, apesar de todo o sucesso e o prestígio que ele adquiriu, os abusos, todos os traumas, fez com que ele se tornasse um homem isolado, um homem adicto, né? Um homem obcecado com o próprio corpo, porque parte das cirurgias ali, que o documentário mostra isso, é muito bacana, porque ele não deixa... Alega-se muito que ele fez ele clareou a pele do corpo por causa do vitiligo, que é verdade. Mas o que o vitiligo tem a ver com o nariz e com o liso do cabelo, né? O cabelo dele é mais liso que o meu e, no final da vida, né? E, bem, o que isso tem a ver com o vitiligo, né? Muita gente critica ele como se ele estivesse sendo racista, né? Como se ele fosse um negro que incorporou o racismo de tal forma que quis se transformar em uma coisa completamente diferente. Mas não é esse o ponto. O documentário mostra que por trás dessa obsessão com a aparência existe uma ânsia obsessiva dele querer se dissociar da figura do pai. Ou seja, o abuso foi tão grande que ele introjetou isso de tal forma que ele alegava que se via no espelho e via o nariz do pai, via o cabelo do pai. Então ele queria se dissociar dessa imagem que foi construída dele, né? Enfim, novamente, eu não quero dar spoiler, não quero comentar aqui, eu só queria trazer este ponto aqui no que diz respeito ao âmbito musical, porque este é o objetivo desse canal aqui. Até que ponto o Michael era um talento bruto? Ou até que ponto foi essa vida abusiva, cheia de disciplina, que na verdade possibilitou ele se tornar o rei do pop? Então fica aqui a reflexão e o convite para que vocês assistam os vídeos, a minha crítica e o documentário que eu vou deixar novamente aqui abaixo. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.